Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é, assim, a espinha dorsal de toda a discussão sobre contas públicas no Brasil. O artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. Para quem estuda para concurso, dominar esse artigo é crucial. Mas, na verdade, é fundamental para qualquer pessoa que queira entender como o nosso dinheiro é planejado. Exatamente. E eu gosto de pensar nesse artigo, sabe, como a planta de um grande edifício, que é o orçamento público. Uma ótima analogia. Pois é. Sem essa planta, cada andar seria feito de um jeito. E o prédio todo, bom, correria o risco de desabar. E essa planta, então, é o que garante que a construção seja sólida. Perfeito. Porque o artigo 4º, ele eleva a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de um simples documento, de um guia de intenções, para a verdadeira ferramenta que conecta os planos do governo com o orçamento do dia a dia. Ele obriga o gestor a desenhar essa planta com transparência, a calcular a estrutura direitinho e, claro, a prestar contas de cada etapa. Certo. Então vamos desvendar essa planta. A gente sabe que existem 3 grandes leis de planejamento, né? O PPA, de médio prazo, para 4 anos, a LDO, que é anual e define as regras do jogo, e a LOA, que é o orçamento em si, com cada centavo. Qual é o papel exato do artigo 4º para que essas 3 peças não virem, assim, uma ficção? Essa é a questão central. O artigo 4º é a engrenagem que força esses mundos a conversarem. Ele detalha o que a LDO precisa ter. E essa lista de exigências transforma a LDO numa ponte. A ponte entre a promessa, que está no PPA, e a realidade que vai estar na LOA. O primeiro item dessa lista, logo no inciso I, já bota a regra de ouro na mesa. A LDO deve cuidar do equilíbrio entre receitas e despesas. O que parece óbvio, né? Não gastar mais do que se arrecada. Mas a gente sabe que na prática isso é um desafio e tanto. É um desafio enorme, e é por isso que a lei não se contenta só com o princípio. Ela exige mecanismos, e um dos mais importantes vem logo em seguida. A LDO precisa ter normas muito claras para a chamada limitação de empenho. Ok, limitação de empenho. Esse é um daqueles termos técnicos que às vezes assustam um pouco. O que isso quer dizer na prática? Seria tipo um freio de emergência? A lei basicamente diz para o gestor, olha, você tem autorização para gastar o que está no orçamento, na LOA, mas se ao longo do ano a arrecadação não for o que se esperava, você não pode ser pego de surpresa. Ah, entendi. A LDO já tem que ter definido as regras. Como cortar, o que adiar, é uma ponte direta com o artigo 9º da LRF que trata justamente desse bloqueio. Então é um plano de contingência, não é uma decisão de última hora. Exato, não é no calor do momento. A regra já está no jogo desde o início. E o que mais esse inciso exige? Ele exige algo que foi uma virada de chave na gestão pública. A LDO tem que ter normas para o controle de custos e para avaliação dos resultados dos programas. Ah, isso é importante. Muito. Antes da LRF, o foco era no processo. O dinheiro foi autorizado, foi gasto, ok, missão cumprida. Agora, a lógica é outra. Realmente, que resultado isso trouxe para a sociedade? É por aí. Precisamente. É a gente sair de um orçamento focado no gasto para um orçamento focado no resultado. Não basta construir a escola. É preciso saber quanto custou e se, no fim das contas, os alunos estão aprendendo mais. Isso força o governo a pensar em eficiência. Ok, então se o artigo 4º é a planta mestra, agora a gente está entrando nos detalhes da engenharia, certo? Porque a lei exige uns documentos específicos que acompanham a LDO, não é? Exato. É aqui que a transparência vira algo concreto, palpável. O artigo exige que a LDO venha com 2 anexos que são, assim, o coração do controle fiscal. O primeiro e o mais famoso é o anexo de metas fiscais. Metas fiscais. Imagino que é aí que o governo diz o quanto espera arrecadar, o quanto vai gastar, mas isso é só para o ano que vem. Receitas, despesas, resultado primário, nominal, dívida pública. Mas não só para o ano de referência da LDO. Ele obriga o governo a projetar esses números para o ano em questão e para os 2 seguintes. 3 anos no total. Isso. Força uma visão de médio prazo. E por que isso é tão importante? O que essa projeção de 3 anos tenta evitar? Ela tenta evitar o imediatismo fiscal, sabe? Aquela política de, por exemplo, dar uma isenção de imposto enorme hoje. Para gerar um bem-estar imediato. Isso.
mas criando um ombro gigantesco lá na frente. Ao forçar a projeção de 3 anos, a LRF obriga o gestor a mostrar a trajetória, a pensar na sustentabilidade da construção. Certo, mas aí vem uma dúvida. Como a lei garante que o governo não vai simplesmente colocar umas metas lindas no papel, mas sem fundamento nenhum, só para cumprir tabela? Ótima pergunta. É por isso que a lei é tão detalhista. Não basta apresentar a meta. O anexo precisa, primeiro, ter uma avaliação do cumprimento das metas do ano anterior. A hora da verdade. A hora da verdade. O governo cumpriu o que prometeu? Se não, por quê? E segundo, ele precisa de um demonstrativo dessas metas com a memória e metodologia de cálculo. O gestor não pode tirar um número da cartola. Ele tem que mostrar as premissas, os cálculos. A projeção de crescimento da economia, de inflação, tudo isso. Tudo. Tem que justificar aquela meta. Então é um dossiê completo. Ele presta contas do passado e justifica o futuro. Exatamente. E tem um terceiro item fascinante nesse anexo. Ele deve mostrar a evolução do patrimônio líquido do setor público nos últimos 3 anos. Em português, claro, é para saber se o Estado está ficando mais rico ou mais pobre. É isso. Mostra se a gestão está agregando valor ou só consumindo patrimônio para pagar a conta do dia. Ok, então o anexo de metas fiscais é o plano para o cenário ideal, né? O caminho a seguir. Mas a gente sabe que toda construção está sujeita a imprevistos, a terremotos. A lei pensa nos e se? E se vier uma crise? E se o governo perder uma ação bilionária na justiça? Pensa assim. E essa é a função do segundo grande documento, o anexo de riscos fiscais. Ele é o plano de contingência oficial. A lei obriga o gestor a avaliar os chamados passivos contingentes e outros riscos, tudo que pode afetar as contas públicas. E o que seriam esses riscos? Pode dar uns exemplos concretos? Claro. Um exemplo clássico são as grandes disputas judiciais, os precatórios. O governo pode estar sendo processado numa ação de bilhões. Isso é um risco. Se perder, o gasto é enorme e não estava no orçamento inicial. Exato. Outros riscos, desastres naturais, que exigem gastos emergenciais. Ou uma crise internacional que derruba o preço de um produto que o Brasil exporta muito, afetando a arrecadação. O anexo tem que listar esses riscos e, mais, estimar o impacto financeiro deles. E ele só lista os problemas ou também aponta o que fazer? Esse é o ponto crucial. A LRF não quer que o governo seja pego de surpresa. O anexo exige que o gestor informe quais serão as providências a serem tomadas caso os riscos se concretizem. Ah, então ele tem que ter um plano B. Um plano B detalhado. Se o risco é uma seca que pode quebrar a safra, a providência pode ser acionar um fundo de emergência ou especificar quais projetos de investimento seriam adiados para cobrir o rombo. É uma gestão de risco proativa, não reativa. Essa planta arquitetônica que a gente está descrevendo parece bem robusta, mas ela não é estática, imagino. O novo arcabouço fiscal que foi aprovado fez umas reformas importantes nesse artigo 4º, não fez? Para quem está estudando, o que mudou? Mudou. E mudou bastante, viu? Especialmente para a União. A Lei Complementar 200 de 2023 mexeu em pontos significativos. O primeiro é o horizonte de planejamento. Lembra que o anexo de metas fiscais exigia projeções para o ano e mais 2? Sim, 3 anos. Pois é. Para a União, agora são para o exercício e os 3 seguintes, 4 anos no total. É uma tentativa de forçar um olhar ainda mais longo. E além de aumentar o prazo, o que mais foi adicionado? Foram adicionados novos instrumentos. A LDO da União agora precisa ter um marco fiscal de médio prazo, que é um plano mais detalhado. E um ponto bem técnico mais importante, um demonstrativo que simula o efeito das metas na trajetória da dívida pública em 10 anos. Para mostrar se a dívida está indo para um caminho sustentável. Exato. Se está convergindo ou não. E a mudança mais comentada, a famosa banda de tolerância para as metas. Como é que isso funciona? Essa talvez seja a principal novidade. Foi criado um intervalo de tolerância para o cumprimento da meta de resultado primário. Agora, a meta tem uma margem de manobra. O resultado final pode ficar até 0,25 ponto percentual do PIB para cima ou para baixo do alvo. E mesmo assim, a meta vai ser considerada cumprida. Ah, entendi. É uma margem de erro aceitável. Isso.
O objetivo é dar flexibilidade, reconhecendo que a economia flutua, né? Nem tudo é previsível. E nessas mudanças, eles incluíram algum mecanismo para evitar que se tente burlar as novas regras? Uma trava contra a chamada contabilidade criativa? Sim, e é uma trava muito importante. Está lá no novo parágrafo 7º. Ele proíbe expressamente que a LDO exclua despesas primárias da apuração da meta de resultado primário. O que isso quer dizer, em português claro? Significa que o legislador, ao fazer a LDO, não pode simplesmente decidir que um certo tipo de gasto não conta para a meta, sabe? Para melhorar o resultado fiscal de forma artificial. Claro que o debate sobre o que é ou não manobra fiscal sempre vai existir, mas essa regra, ela cria uma barreira legal bem mais clara. Tenta fechar uma porta que historicamente ficou meio aberta. Então, recapitulando a nossa conversa, fica muito claro que o artigo 4º não é só um item burocrático numa lei. Ele é, de fato, o cérebro do sistema de responsabilidade fiscal. Sem dúvida. Voltando para a nossa analogia, ele é o arquiteto que garante que o orçamento não seja uma obra improvisada, mas um edifício construído com base em planejamento, transparência, metas e até um plano para lidar com terremotos. Perfeitamente. Para o gestor público, o artigo 4º é um roteiro para a boa governança. Para o cidadão, é o conjunto de ferramentas que permite fiscalizar e cobrar coerência. E claro, para quem estuda para concursos, dominar esses detalhes é entender como os princípios se materializam na prática. É o artigo que conecta todos os pontos. E para quem nos ouve, fica uma reflexão final que vai um pouco além do texto da lei. O artigo 4º cria uma arquitetura técnica muito sofisticada para o planejamento, com metas, anexos, metodologias. A questão que fica é, até que ponto essa estrutura técnica tão robusta consegue, na prática, moldar e disciplinar as decisões que são, na essência, políticas. Fica a reflexão sobre esse eterno equilíbrio entre a regra técnica e a negociação política no coração da gestão pública.